Olá, boa tarde. Mais uma tarde agradável, mais uma live. Eu sou o professor Maurício, candidato a prefeito aqui da Praia Grande. Hoje nós vamos bater um papo, conversar um pouco sobre a população LGBTQIA+. Nossos convidados hoje são o Brian e a Roberta. E a Rafaela. Rafaela. Desculpa, Rafaela. Tudo bem, sem problema. Tudo bem, Rafaela, desculpa. Foi um deslize meu. Imagina, não tem problema. Tá, tudo bem. Deem seu boa tarde rapidinho, que eu vou convidar nossos amigos para estarem curtindo, estarem discutindo com a gente, estarem dando like, compartilhando. Vocês estão bem? E aí, gente? Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu sou o Brian, tenho 21 anos, eu sou uma pessoa trans não binária e eu sou produtor cultural, artista visual, social media do Transceda e nós dois idealizamos o Transceda juntos. Tudo bem, gente? Meu nome é Rafaela Gomes, eu tenho 19 anos. Eu me identifico enquanto uma travesti, sou produtora cultural, produtora audiovisual também. E a gente cria, faz parte, fundadores do projeto Transceda. Muito bom, muito bom. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Hoje nós estamos recebendo com muito carinho Brian Henrique e Rafaela Gomes, fundadores do projeto social cultural Transceda, que trabalha para dar voz, visibilidade para a comunidade LGBTQIA+, e suas interseccionalidades. Por meio destas palestras, oficinas, eventos culturais e conteúdo didático. Nesta live, vamos conversar sobre políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+, de Praia Grande. Aí eu vou apresentar o Brian, que é daqui da cidade, transgênero, não binário, assexuado, artista visual, arte educador, produtor e cultural, social media. Rafaela é travesti, preta, artista, arte educadora, produtora cultural e audiovisual. Muito bom, esses dois são nossos convidados de hoje e nós vamos falar exatamente de políticas públicas para a população LGBTQIA+. E aí, eu já começo falando com o Brian e com a Rafaela, fazendo uma pergunta, agradecendo por vocês estarem conosco e deixar aqui os nossos estimados votos e podem contar conosco. Eu agradeço demais por vocês terem aceitado esse convite e é muito importante discutirmos essas políticas públicas para que essa população que vem sofrendo com preconceito estrutural, com preconceito embutido aí, e nós estamos aqui para dialogar sobre essas políticas públicas e já vou começar perguntando para vocês para que expliquem o significado dessa sigla LGBTQIA+, por gentileza, ou o Brian ou a Rafaela Gomes, por favor. Então, a gente sabe que pode ser uma sigla com muitas letras, né? Mas nem sempre foi desse jeito, né? A sigla, antigamente, era denominada como GLS, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. Só que aí, devido aos nossos corpos tomarem proporções maiores, identidades e representatividades também, é importante a gente falar sobre diversidade e ampliar nossa sigla, que ela abranja todos, né? Que todos se sintam representados nessa sigla. Então, hoje em dia, a sigla é LGBTQIA+. Até uma história bem interessante, né? Antigamente era GLS, então homens gays, né? Que é uma sexualidade, então é uma sexualidade de homens que gostam de homens, que se apaixonam por homens, né? Eles vinham na frente, né? O G de gays.
E com o tempo, a gente foi se reinventando e foi percebendo o quanto o machismo estrutural afeta a nossa sociedade até hoje, né? Sim. E aí foi vista a necessidade de colocar o L de mulheres lésbicas na frente, até porque, se vocês procurarem um pouco sobre a história do movimento LGBTQIA+, tem a Revolta de Stonewall, onde quem estava à frente dessa luta, né, que foi onde surgiu as paradas LGBTQIA+, eram mulheres e travestis, e mulheres trans, e mulheres lésbicas. Então, a gente viu a necessidade, né, de colocar o L na frente para dar mais visibilidade e para tirar um pouco desse machismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, né? E existe esse mais no finalzinho da sigla, justamente porque, né, a sigla é gigante, é muito plural, e para abranger e acolher todo mundo, né? Sim, o LGB, né, é sobre lésbicas, gays e bissexuais. O T é de pessoas trans, que é o nosso caso, né? Sim. Que é uma identidade de gênero, né? É como quando uma pessoa ela não se identifica com o gênero que foi imposto ao nascimento, né? E a sigla trans é uma sigla guarda-chuva que abrange muitos gêneros, abrange mulheres trans, travestis, homens trans, pessoas não binárias. Então, é uma sigla muito grande, né? E aí tem o I, de pessoas intersexo, que é uma condição biológica, né? Vocês podem pesquisar um pouquinho, porque é bem complexo. Se a gente falar, a gente vai ficar falando aqui a noite toda sobre, porque é muito complexo. Assexuais, né? Que são pessoas que não sentem atração sexual, assim como as outras pessoas, ou tem menos, ou não tem nenhuma atração sexual, né? Óbvio que ficou muita informação aqui que a gente falou agora. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem perguntar pra gente, que a gente volta e explica mais detalhadamente, tá bom? Sim. Mas basicamente é isso, né? Só para dar uma introdução, para vocês saberem que não é um monte de sigla jogada. Exatamente. Tem um porquê. São vidas, são pessoas que existem. E é uma sigla super importante, né? Que é um símbolo de resistência hoje em dia para nossa comunidade, né? Existir é preciso e tem sentido, por isso eu fiz a pergunta, porque tem muita gente que não conhece, então nós vamos aí. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é o Transceda? Como surgiu? De onde surgiu o Transceda? Então, eu e a Rafaela, nós somos um casal, né? E o Transceda, ele surgiu do nosso relacionamento, né? Ele surgiu de como a gente começou a se relacionar e se desconstruir, né? E perceber a falta que a gente via de representatividade aqui na Baixada Santista, o quanto a gente sentia falta de nós, pessoas trans, pessoas LGBTIA+, falando sobre as nossas pautas, né? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui hoje. E aí a gente decidiu criar, a gente sempre foi muito ligados em internet, e a gente decidiu criar uma página no Instagram, né? Para falar sobre o que é a sigla LGBT, para ajudar pessoas LGBTQIA+, a terem um círculo de apoio, a como elas procuram retificação de nome de gênero, no caso de pessoas trans, acompanhamento hormonal, né? De como o que você faz quando você sofre uma violência LGBT-fóbica, né? Agora, na pandemia, a gente está atuando em entrega de cesta básica para pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade, né? A gente faz palestras para tentar fazer essa ponte, né? Entre a pessoa que não sabe sobre a comunidade LGBTQIA+, não sabe como tratar, não sabe os termos, né? Para ter essa inclusão dessas pessoas dentro dos locais, para a gente realmente poder e conseguir ocupar espaços, né? Porque o Transceda, ele veio nada mais, nada menos da nossa visão de que o preconceito vem da falta de informação. Né? Muitas vezes a gente acaba falando coisas erradas, a gente acaba não sabendo sobre, e aí vem o preconceito. Então, por que a gente não informa essas pessoas, né? Sim, e a gente veio com essa solução dessa problemática, né? A gente via na nossa vivência, no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente ia numa policlínica, num UPA, e queria colocar o nosso nome social naquele documento, e a pessoa não sabia o que era um social. E aí a gente viu uma problemática, como que a gente resolve isso, né? Dando informação, capacitando. E nisso a gente faz ações com as nossas palestras, né? A gente já fez palestras nas policlínicas daqui de Santos. Então isso foi uma vitória incrível, porque a gente faz uso do SUS e a gente sofreu com coisas de transfobia do SUS também. Então isso foi uma coisa super incrível que a gente conseguiu isso.
E dentro disso a gente atua também democratizando o acesso à cultura e à saúde e à educação, né, com ciclo de estudos, com ajuda judicial, com processos, enfim, que a população precisa, né? Muito bom, Brian, muito bom, Rafaela. Eu vou pedir licença para vocês para agradecer aqui a alguns amigos internautas nossos, a Maria Auxiliadora, que está nos acompanhando, a Patrícia Santana, a Sueli de Lima, a nossa querida Paula Ravanelli, que é candidata a prefeita de Cubatão. Um grande abraço. Nosso compromisso é com a inclusão de todos. A Paula manda um recadinho para nós. Parabéns, professor Maurício, por enfrentar esse tema tão difícil. Obrigado. A Tânia Souza também está nos acompanhando. E aí eu quero deixar aqui um abraço. Verinaldo Aleixo, meu amigo, também nos acompanha nessa live, nesse grande bate-papo. Já estou feliz de estar fazendo esse bate-papo com vocês. É importante que discutamos essa política pública, né, que é humanitária. Precisa salvaguardar a vida das pessoas e diminuir esse preconceito. Como eu já disse no início, nós temos um compromisso com a vida, com o ser humano e com essa população que tem sofrido tanto. Agora está entrando a Lúcia Santos também na nossa sala de bate-papo. E, Brian, perguntar para você, eu andei lendo algumas coisas, algumas informações, e temos um dado que é extremamente preocupante no nosso país, nosso Brasil. Nós ocupamos o ranking de país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo. Nós sabemos que essa violência e as mortes na comunidade dobrou este ano, exatamente por conta desse governo homofóbico, por conta dessa ultradireita conservadora, exatamente pelo atual governo central, que é preconceituoso e é reacionário. Diante desta realidade, é possível elencar as maiores necessidades dos LGBTs? E a segurança, saúde, educação? O que vocês mais necessitam? Quando falo vocês, eu acho que eu me incluo nisso. O que nós mais necessitamos com essa população aí? O que é mais necessário? O que mais falta? O que é mais difícil ter acesso? Sim, quando a gente fala, né, sobre segurança da população LGBTQIA+, a gente fala de algo que, né, é explícito, né, porque como você disse, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, e um outro dado muito importante é que o Brasil também é o país que mais consome pornografia trans, né, então a gente tem esses dois dados que, assim, a gente se contradizem bastante. É uma contradição enorme. Então, é muito necessário a gente pensar na segurança da população LGBTQIA+, né? Conforme os anos foram passando, a gente tem alguns avanços, né? A gente tem algumas leis que protegem a gente, mas a grande questão que eu vejo, que a gente vê, né, como um projeto sociocultural e com pessoas que usam, né, do serviço público, que andam na rua, né, que estão andando na rua durante o dia, durante a noite aqui na Baixada Santista, essa falta de que realmente essas leis sejam aplicadas, né, de que realmente as pessoas tenham preparação para não atender, né, porque, por exemplo, existe a lei anti-LGBTfobia, né, que é uma lei que foi incluída dentro da lei antirracismo, né, isso em nível nacional, porém, não é seguro que a gente, enquanto pessoas LGBTQIA+, procure uma delegacia comum, né? Não é seguro que a gente procure essa delegacia, porque muitas vezes eles nem têm conhecimento dessa lei, e a gente sabe que muitas vezes, né, todas essas questões de política, de governo abusivo, né, de uso exagerado do poder policial, muitas vezes a gente não está seguro, né, a gente não está seguro para denunciar, a gente não está seguro para poder falar o que a gente sofreu, né? Então, eu acho que falta esse apoio, né? Falta, por exemplo, um número, um DISC, onde essa pessoa LGBT ela possa buscar
gratuitamente para ter auxílio do que fazer quando sofre uma LGBTfobia, né? Do que essa pessoa faz, do que essa pessoa precisa, né? Um centro de apoio a pessoas LGBTs, né? Que ofereça esse círculo de apoio, ofereça esse suporte, né? Tanto jurídico quanto de saúde mental, porque a gente sabe que, né, a gente sofre muito. E assim vai. Eu acho que a gente precisa naturalizar os nossos corpos circulando nas ruas, né? Isso atinja desde a última camada da vulnerabilidade social, né? Porque a gente sabe que também as pessoas LGBTQIA mais periféricas estão de frente dessa opressão, dessa LGBTfobia, né? É importante que isso vá até o Campo do Forte, desde o Campo do Forte até o Caieiras, até o Solemar, até a outra ponta da Praia Grande, né? Muito bom. Nosso programa de governo, ele contempla a população LGBTQIA+, com a proposta de trazer para a cena política e para a representatividade, através da criação de conselhos gestores, que serão ferramentas prioritárias para a inclusão em nossa política pública. Isso significa que nós teremos conselhos específicos para discutir a participação dessa população LGBTQIA+, formada por integrantes dessa comunidade. Nosso objetivo é criar em Praia Grande uma cultura de paz na contramão da discriminação, para mudar essa trajetória, em que a defesa dos direitos humanos devam ser compreendidas como uma aceitação dos princípios fundamentais sobre os quais todos os direitos humanos estão assentados na Constituição Cidadã de 1988. E a igualdade de valores, e a igualdade de dignidade. Não temos promessas mirabolantes ou eleitoreiras, mas o compromisso de construir uma Praia Grande da gente para a gente, em que nosso povo, nosso governo, seja protagonista. E o povo, dentro desse recorte que está aí inserido, isso significa que teremos um conselho para definirmos as ações de políticas públicas para a população LGBTQIA+, com essa população protagonista. Quem tem que fazer as políticas públicas é quem realmente necessita e quem entende dela. Então, nós vamos ter esse espaço aberto, vamos dar voz e vez, um governo participativo, e essa comunidade seja ouvida e que proponha políticas públicas para isso. Então, aqui, no âmbito municipal, evidente que nós estamos no município da Praia Grande, na Estância Balneária de Praia Grande, e que tem um viés muito voltado para um público conservador e tradicional. E nós enxergamos que precisamos de política para contemplar as populações e minorias. E enxergo com muita urgência essa necessidade que a comunidade LGBT ela tenha esse espaço e que não se sinta tão acuada, com medo de discutir políticas públicas de inclusão. Deixar aqui para você, Brian, acabou esquecendo, Rafaela. Eu estou com Roberta na cabeça, não sei o que aconteceu, é Brian e Rafaela. Então, deixar para vocês aí falarem um pouco mais sobre política pública da população e da população LGBT. Fale um pouco mais para a gente aí aprender com vocês. Pelo que a gente frequenta e a gente conhece a cena LGBTQIA+, de Praia Grande, a gente sente falta desse protagonismo, né, como você disse, dentro das políticas públicas, dentro da nossa Câmara Municipal, dentro do... Ocupando espaços, Exato, né? exatamente. A gente sente falta de ver os nossos corpos ocupando espaço, né? E isso é um trabalho realmente contínuo, né? Porque, como você falou, é um preconceito estrutural, né? Eu acho que é um trabalho em que a gente tem que começar de formiguinha, educando a população, né? Educando as pessoas, e principalmente dando acessos, né? Dando acesso
à saúde, a essa população, que a gente sabe que é uma questão, a questão de saúde para a população LGBT+, e principalmente para as pessoas trans, é uma questão muito específica, né? Porque a gente tem necessidades muito específicas. Um exemplo que a gente sempre cita na área, em relação à saúde, é que a gente tem um ambulatório trans aqui na Baixada Santista. Que ele fica em Santos, no Hospital Guilherme Álvaro, e é o único ambulatório trans esterilizado para a população trans da Baixada Santista, que atende as 9 cidades. E, né, a gente, quando esse ambulatório ele saiu do papel, ele foi realmente ser construído, ser feito, as 9 cidades assinaram um acordo dizendo que todos iriam contribuir, todos iriam ajudar que o ambulatório realmente acontecesse, né? E aí, conforme os anos foram passando, a única cidade que fazia, que apoiava e que estava sustentando o ambulatório é Santos, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre um descaso, né? Porque, primeiramente, existem pessoas trans de Praia Grande que não vão conseguir pegar um ônibus para se deslocar até Santos, né? Para fazer um acompanhamento hormonal. Por questão que a gente sabe que pessoas trans não têm acesso a emprego, né? Isso numa vulnerabilidade que muitas vezes não conseguem ter acesso a uma outra cidade. Isso já é um ponto, uma problemática, né? Sim, total. E nesse ambulatório, ele cobre não só as cirurgias de redesignação sexual, mas a mastectomia, o tratamento hormonal que a população trans necessita e faz uso. Isso diz não só pelo que a gente mas a nossa vida, a nossa saúde mental. Sim. E a necessidade desse apoio e desse ambulatório, ou de mini ambulatórios dentro da nossa cidade, dentro de policlínicas e capacitação dessa população dentro da área de saúde é de extrema necessidade. E a gente sempre fala, né, que a gente não tem que ter acesso à saúde apenas no ambulatório trans, né? A gente não tem que ter acesso só lá, né? A gente tem que ter acesso a todos os espaços públicos, né? A gente tem que ter acesso a um UPA, a um pronto-socorro, né? A um postinho de saúde. E eu acho que tudo isso envolve a capacitação desses profissionais, né? Porque eu usei muito antes de fazer a retificação, que é a mudança do nome no registro civil, né? Isso que é a retificação. Então, antes de fazer essa retificação, eu tinha um nome de registro, que era o nome que a minha mãe me deu, e não era o nome que eu me identificava, né? E aí tem a lei do nome social, que é o nome que você escolhe para usar, é o nome que era o meu nome social, Brian, né? Que é o nome que eu me identifico. E conforme eu ia nesses lugares, né? Eu frequentava muito espaços de saúde, porque eu tinha problemas de saúde, e era muito difícil, porque poucas pessoas sabiam o que é o nome social. Exato. Poucas pessoas sabiam como isso é um direito, e é uma lei estadual, né? Existe uma lei que obriga todos os espaços públicos e privados a usarem e respeitarem o nome social de pessoas trans. Então, as pessoas não têm conhecimento, né? Os funcionários públicos não sabem que isso existe. Então, falta preparação, né? A gente está aí no mês do Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa não é um momento só para mulheres se tocarem e prevenirem o câncer de mama, né? A gente tem que abranger isso. Pessoas trans também têm câncer de mama. Homens trans também precisam ir no ginecologista. Então, acho que com preparo da população, com preparo desses servidores públicos, a gente consegue dar acesso a essa população, exato, né? A gente consegue colocar essa população junto com a gente para poder ter acesso à saúde, que é um direito básico, né? Um direito de todos. Ainda mais a gente tem do SUS, que é um programa para todos, né? Então, é muito importante que a gente fale disso, além das outras questões, né? A saúde, a educação. Exato, e que a gente falando de acesso, a gente também começa falando onde tudo começa, né? Que é na escola. Então, essa capacitação tem que vir desde a escola até a pessoa que está na faculdade, a pessoa que está se formando, ou até o profissional já formado que já trabalha na área. Então, isso começa desde a escola, né?
Porque o preconceito começa desde a escola e vira uma bola de neve porque a gente não consegue estudar e aí não consegue entrar na faculdade ou na área de empregabilidade. Então, isso gera coisas, gera uma bola de neve enorme e que isso faz parte de 99% da população trans que estão em vulnerabilidade social e que estão na prostituição. Então, por que que nossos corpos só cabem nesse espaço, né? Por que que nossos corpos só estão nesse lugar? 99%. Sim, sabe? Então, a gente está falando de quase 100% de vidas de pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, isso é muito preocupante. Sim, né? E quando a gente fala sobre acessos, eu fui uma pessoa que eu posso dizer que eu fui uma pessoa que eu larguei o estudo, eu parei no ensino médio pelo preconceito, né? Porque quando eu me identifiquei enquanto uma pessoa trans, eu era adolescente, eu estava no primeiro ano do ensino médio, e eu estudava na Praia Grande e eu larguei os estudos, né? Eu fiz um EJA, porque exatamente por isso, por falta de acesso, por falta de... Eu não podia usar um banheiro, coisa que todo mundo usa, né? Então, essas questões que parecem tão mínimas para as pessoas cis, é uma grande questão para a gente, né? Questão que muda as nossas vidas, que faz com que a gente consiga estar integrados dentro desses lugares públicos e privados. Sim. Muito bom, muito bom. Eu adorei esse bate-papo. Vou aqui agradecer a mais uns amigos nossos, internautas. Brian aqui, aula aí. Rafaela, muito feliz de estar ouvindo vocês aqui. Eu vou agradecer mais uns amigos nossos. A Lei Rodrigues está aqui dando boa tarde para a gente. A Patrícia Santana, a Fátima Santos. Vou falar rápido, senão não dá para falar o nome de todo mundo. A Flávia Souza, nossa amiga em comum. Deixa eu ver mais aqui. Sim. Aí tem o Silvio Marcos. Um beijo para todo mundo que está assistindo a live. Silvio Marcos, volta a 13, viu, professor Maurício, Silvio? Silvio Marcos. Tem mais aqui, quem vai? Deixa eu ver. Passou por aqui o Domício. A professora Vera, não posso esquecer, a professora Vera, nossa candidata a vereadora aqui da Praia Grande, é 13013. Vamos votar na professora Vera. Professor, vota em professor. Professora, vota também. Com certeza. Então, aqui, agradecendo demais, eu quero fazer a vocês uma última pergunta. O que vocês identificam como mais urgente a ser feito para a comunidade LGBTQIA+? Pode ser um dos dois, a Rafaela ou o Brian, ou os dois. É difícil ver o mais urgente, né? Porque cada coisa tem sua especificidade, sua urgência, né? Eu acho que não só devido à pandemia, não só devido ao que aconteceu nesse ano, que foi o ano que mudou as nossas vidas, né? De todos, eu acho que em questão de empregabilidade também, quando Sim. a gente fala que o nosso país sofreu uma queda muito grande em relação ao emprego, isso não foi diferente à comunidade LGBTQIA+, porque, né? Se uma pessoa cis não tem emprego, o dobro vira para a nossa comunidade. Então, é importante a gente falar sobre isso também, sobre programas de empregabilidade. Programas de capacitação é o mais importante, porque não adianta a gente entrar no mercado de trabalho sem capacitação, sem diploma, sem educação. Sim. Então, a educação é a chave de tudo, eu sinto. Então, acho que a urgência é a educação. Sim, é muito complicado mesmo, né, falar, porque a gente tem... essas questões bases, né, que é saúde, educação, segurança, empregabilidade. Eu acho que a capacitação realmente, porque quando a gente fala sobre capacitação, a gente fala sobre capacitar pessoas trans para serem profissionais, a gente fala em capacitar profissionais para atender pessoas trans, pessoas LGBTIA+, Exato. né? Então, eu acho que a capacitação, ela é o que a gente precisa de mais urgente, a gente precisa falar sobre, a gente precisa de momentos como esse, né? A gente precisa colocar assunto em pauta, a gente precisa colocar pessoas LGBTQIA+, para falarem que eles precisam, quais são suas necessidades e especificidades, né? Então, eu acho que é isso. É educação e debate, né? A gente colocar as coisas em pauta, conversar, realmente conversar, sabe? Ter mais momentos como esse que a gente está tendo agora com você, ter mais com mais pessoas, né? Com pessoas diversas, com pessoas que vão contribuir e que realmente vão fazer mudança no nosso município, né? Sim. Muito bom. Eu quero aqui
deixar mais um agradecimento à doutora Amanda Mesquita, falou que está com saudade de vocês. É amigo. Doutora Amanda Mesquita, grande doutora, eu também. Um beijo, Amanda, a gente te ama. Que, inclusive, foi a doutora Amanda Mesquita que fez a nossa retificação de nome e gênero. Exatamente. Então, ela está no nosso coração, entendeu, Amanda? Um beijo para você. A Amanda está dizendo que está com saudade de vocês. Um grande abraço, Amanda. Você nos... E tem aqui, ó, o Silvio Marcos é nosso fã. Ele vai votar 13 para prefeito na Praia Grande. Deixar aqui um grande abraço. Silvio, conhece aqui. Eu vou convidar você para conhecer nosso programa de governo, um programa que defende a população como um todo. Inclusive, você está representado por esse programa nosso aqui, viu, Silvio Marcos? Seja bem-vindo. Venha conhecer nosso programa de governo. Você é parte, você está aqui nos enchendo de alegria. Não temos preconceito com o seu posicionamento. Peço que conheça nosso programa de governo, que é um programa de governo para todos. Brian, olha, já passou-se 30 e alguns minutos. Eu tenho uma agenda aqui. Esse bate-papo foi maravilhoso. Vou pedir para que vocês façam as considerações finais, o Brian, depois a Rafaela, para que eu não atrase muito, mas nós vamos fazer outros bate-papos. Agradeço vocês por aceitarem esse convite, por terem essa coragem, essa garra, e nós estamos aqui representando e comprometidos com essa população LGBTIQ+. Temos compromisso e, como eu disse para vocês, vocês serão os protagonistas na nossa política pública, tá bom? Brian. A gente quer muito agradecer a você, né, e a toda a produção que chamou a gente, nos convidou para essa conversa. Para a gente é muito importante que a gente esteja falando aqui nossas necessidades, né? Porque muitas vezes o que a gente, eu vejo até em nossas conversas com a Amanda, o que a gente sente falta na Praia Grande é realmente essa demanda, né? As pessoas falando o que realmente eles precisam, o que falta. Então, é extremamente importante que você esteja aberto para nos ouvir, né? E que a gente possa fazer essas trocas, que é extremamente importante. Exato. E a gente convida vocês para conhecerem nosso trabalho também, né? Que a gente está fazendo um trabalho aqui no Facebook também, no Instagram, no YouTube. Então, procurem pelo Projeto Transceda aqui no Facebook, né? @Transceda _ no Instagram e no YouTube também. E qualquer dúvida pode chamar a gente. A gente agradece demais pelo espaço, pelo diálogo e por nos ouvir. E a gente está abertos a diálogo, para o que você precisar também. E é um marco, eu sinto, é muito importante esse tipo de ação, de atitude, porque, né, a gente está em contato com a população, a gente saber das nossas demandas, das nossas necessidades, né? E a gente convida todos vocês que estão assistindo aí a nossa live, essa live maravilhosa, aqui com o professor Maurício, a seguir a gente lá no Instagram, @Transceda _, que tem muito conteúdo incrível lá. Tudo que a gente falou aqui, a gente também fala lá, a gente faz lives, tem posts todos os dias. Então, vem saber um pouco mais sobre a nossa comunidade, sobre a população trans, sobre a gente, e vamos aprender juntos. Exatamente. Muito obrigada. Muito bom. A Flávia dá os parabéns para vocês e fala Viva o Transceda. A Patrícia fala Brian e Rafael, parabéns pelo projeto. Contem conosco e com o nosso apoio. A Lei Rodrigues dá os parabéns. A Flávia aqui dá mais uma palavra, fala que live poderosa. Eu também acredito que foi muito boa, muito produtiva. Amanda parabeniza aqui. Muito bem, quem vos falou foi o professor Maurício, candidato a prefeito da Praia Grande. Quem quer uma cidade governada para todos, vota 13, vota professor Maurício. Nós vamos aqui agradecer a nossa equipe de trabalho, Patrícia, Flávia, Marcos Vinícius, lembrar da minha vice-candidata prefeita, meu Deus do céu, Lúcia Santos, eu ia esquecendo. Lúcia Santos, eu não esqueci de você, não, é que eu fiquei empolgado aqui, a minha vice-candidata. Agradecer a professora Vera, candidata a vereadora, uma pessoa que eu esqueci, que é um amiguíssimo meu, o Ricardo Storino, do Flórida. Ricardo,
Parabéns, obrigado aí pela presença, não esqueci de você, não. Quem sempre nos acompanha também é o Paulo Ramires, a Marta. Eu vou pedir licença para falar o nome dos nossos pré-candidatos a vereador, vou falar de todos. Gil Lemos, da Curva do S, Oswaldo dos Cosméticos, do Ribeirópolis, Iraci Pereira, do Jardim Melvi e do Esmeralda, o Ricardo Storino, que é do Vila Flórida, Paulo Ramires, que é do Jardim Real, temos o João, que é da Ocean, a professora Vera também, que é da Ocean, temos a Alci, mãezona da Mirim, uma guerreira, luta pela religião de matrizes africanas. Parabéns, Alci, você que tem tanta luta aí. Nós temos, quem mais? Deixa eu lembrar aqui, eu não posso deixar de fora. Seu Antônio da Construção, do Parque das Américas. Temos a Laisa, nossa querida Laisa. Quem mais? Eu não posso esquecer ninguém, senão eles me puxam a orelha. A professora Vera, já falei. Gil Lemos. É isso aí. Nossos candidatos a vereador e vereadora do PT. Vamos votar 13 por mais inclusão, pela defesa da Praia Grande como um todo e por segurança pública para todas as populações, em defesa das minorias. Eu agradeço demais aqui quem compartilhou, quem participou. Obrigado, Brian. Obrigado, Rafaela. E na defesa da Praia Grande, da gente para a gente, eu sou o professor Maurício e peço a todos que acompanhem nossas redes sociais. Deixe o meu muito obrigado e estamos à disposição para dialogar com todos vocês sobre qualquer assunto que seja necessário. E deixar convite para conversarmos outras vezes, Brian. Feliz e muito obrigado por vocês, Brian e Rafaela, por vocês toparem e aceitarem esse convite. Praia Grande da gente, para a gente, quem defende você é o PT.